Gente, vamos então à nossa continuação da aula 3C. Então, eu tenho um vetor definido por dois pontos. Consideremos o vetor AB de origem no ponto A, com coordenadas x1, y1, e extremidade em B, x2, y2. Então, isso quer dizer que o vetor AB tá aqui, certo? E não esquecendo que temos as coordenadas desse vetor, que eu tenho aqui x1 e tenho aqui y1. E tenho aqui x2 e tenho aqui y2, certo? As coordenadas do meu vetor. E eu posso escrever também esse vetor como sendo o vetor que é formado por esse AB como seu representante paralelo a ele. Eu tenho aqui esse meu vetor, que é o meu vetor P, certo? E nós temos aí as representações analíticas, ou seja, OA, x1 e y1, e OB é x2 e y2. Do triângulo, qual é o triângulo que eu estou falando? Estou falando OA mais AB, que é igual a OB. Então, vou escrever esse triângulo aí. OA mais AB é igual ao vetor OB. Tá aqui? Então, quer dizer que o meu vetor AB, ele vai ser OB menos OA. E esse vetor OB menos OA com as suas coordenadas, AB vai ser igual a x2, y2 menos x1, y1. Pela soma de vetores que eu tenho aqui, então, o meu vetor AB pode ser escrito como x2 menos x1, y2 menos y1. Tá aqui a representação analítica. Ou seja, eu posso ainda escrever o meu vetor AB como sendo B menos A. A gente vai precisar bastante desse conceito aqui, tá? Então, o vetor V, que é OP, que é este vetor aqui, é o vetor posição ou representante natural desse vetor AB, que é o vetor que está escrito aqui, certo? Continuando. No gráfico, nós temos o seguinte: os segmentos orientados OP, AB e CD representam o mesmo vetor V. Então, quer dizer que o meu vetor V1 é A, menos 2 e 3. Menos 2 e 3, tá aqui o meu ponto A. Então, tenho aqui o meu ponto A. E o meu ponto B, 1 e 4. 1 e 4 tá aqui. Esse é o meu ponto B. Então, quer dizer que eu tenho esse meu vetor aí, que é o vetor AB. Tá aqui o meu vetor AB, tá? Daí, o meu vetor o meu ponto C, 1 e 2. 1 e 2, pontinho aqui. O meu ponto D, 4 e 3. Tá aqui o meu pontinho. Então, eu tenho esse vetor aqui. E o ponto P, 0, 0, tá aqui, que é o meu ponto P. E o meu ponto 0, desculpa, 0 e 0, e 3 e 1. 3 e 1. Aqui o meu ponto P. Esqueci de marcar C e D aqui. Então, o meu ponto P, marquei o meu vetor P. Então, isso quer dizer que esse meu vetor V, ele é o representante natural que sai da origem em relação a esses meus vetores aqui.
Então, o vetor V representa esses outros dois vetores aqui, de mesmo comprimento, ou seja, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, eu posso concluir que o vetor V é P menos O, ou B menos A, ou então C é D menos C, que vai ser o mesmo 3 e 1. Então, o vetor V, ele pode ser escrito como B menos A, e se eu quero saber quem que é o ponto B em relação ao vetor, então é A mais V. Se o ponto B é A mais V, então quer dizer que é menos 2 e 3, mais 3 e 1. Ou seja, menos 2 mais 3 é 1, e 3 mais 1, 4, que é realmente o nosso ponto B. O ponto D, eu tenho lá 1 e 2, mais 3 e 1, é igual a 4 e 3. Tá aqui o ponto D. E o ponto P é 0 e 0, mais 3 e 1, que é o próprio 3 e 1, que está aqui. Então, temos aí os representantes naturais desse vetor aí. Exemplos. Eu tenho lá, no primeiro exemplo, dados os pontos A, menos 1 e 2, B, 3 e menos 1, e C, menos 2 e 4. Determinar o ponto D de modo que esse vetor CD seja igual a meio AB. Então, como que eu vou começar esse exercício aí? Determinar o ponto D. Então, esse ponto D vai ser quem? Esse ponto D são umas incógnitas, x e y, tá? Então, sendo que esse ponto D é x e y, então, nós vamos descobrir quem são os nossos vetores. Então, quem que é CD? É D menos C. Então, eu tenho x e y menos 2 e 4. Ou seja, x mais 2 e y menos 4. Daí, quem que é o vetor AB? O vetor AB vai ser B menos A. B menos A vai ser 3 e menos 1, menos 1 e 2. Ou seja, 4 e menos 3. Daí, se eu vou resolver a minha equação, que o exercício pediu, CD é igual a meio AB, então quer dizer que eu tenho x mais 2 e y menos 4 é igual a meio 4 e menos 3. Então, eu tenho lá x mais 2, y menos 4 é igual a 2 e menos 3 meios. Dessa forma, então, eu tenho x mais 2 é igual a 2, ou seja, x é igual a 0. E tenho também y menos 4 é igual a menos 3 meios, então eu tenho y é igual a 5 meios. Logo, eu tenho que o meu ponto D vai ser 0 e 5 meios, que foi o que eu encontrei aqui, certo? O segundo exemplo, eu tenho o seguinte, sendo A, menos 2 e 4, e B, 4 e 1, extremidades de um segmento. Determinar os pontos F e G que dividem AB em 3 segmentos de mesmo comprimento. Então, isso quer dizer que, se eu tenho AB dividido em 3 medidas iguais, então eu tenho assim, AF é igual a FG, que é igual a GB, que é igual a 1/3 de AB. Tudo bem até aí?
Então, 1/3, 1/3, 1/3. Daí, AB. Quem que é AB? É B menos A. Que é 4 e 1 menos 2 e 4. Ou seja, AB é 6 e menos 3. Desta forma, eu tenho que 1/3 de AB é igual a 1/3 de 6 e menos 3, que é 2 e menos 1. Portanto, quando eu vou calcular o F vai ser o A mais 1/3 de AB. Então, eu tenho menos 2 e 4 mais 2 e menos 1, que é 0 e 3. E o ponto G é o F mais 1/3 de AB. Então, eu tenho 0 e 3 mais 2 e menos 1, ou seja, 2 e 2. Então, tenho aí, determinar os pontos F e G, estão aqui o ponto F e o ponto G. Certo? E o terceiro exemplo me diz que, sendo A com coordenadas 2 e 1 e B com coordenadas 5 e 2, vértices consecutivos de um paralelogramo ABCD e M, 4 e 3, o ponto de intersecção das diagonais, determinar os vértices C e D. Então, eu desenhei aqui, fiz um esboço gráfico do nosso problema, ou seja, o meu paralelogramo com a intersecção das suas diagonais. Então, eu tenho lá, primeiro de tudo, MC é igual a C menos M, ou seja, eu tenho que C é igual a M mais MC. Então, eu ainda tenho que M mais AM, que é o M menos A, vai ser igual a 2 e 2. E também tenho que MD é igual a D menos M, ou seja, D é igual a M mais MD. Então, eu tenho lá que M mais BM, onde esse BM é M menos B, vai ser igual a menos 1 e 1. Portanto, quem que vai ser o meu ponto C? O meu ponto C vai ser 4 e 3 mais 2 e 2, que é igual a 6 e 5. E o meu ponto D vai ser o 4 e 3 mais menos 1 e 1, que é igual a 3 e 4. Pronto aí. E encontramos o nosso ponto C e o ponto D.